Podeis assentar. O nosso Pai. Então nós estamos falando que nós somos uma grande família e que Ele é o nosso Pai. Então nós precisamos entender e conhecer a família do qual nós fazemos parte. Se nós temos uma família e o nosso pai é Abraão, porque aqui diz que não há grego, não há servo, não há macho, não há livre, não há judeu, mas nós somos um em Cristo Jesus. Somos a mesma família. E essa oração cantada, que é uma música do hebraico, diz que Ele é o Pai de todos nós. E nós precisamos então entender a família que Deus escolheu para ser a família dele na terra. A família é a base. E onde o inimigo tem tentado atacar? Na base, na família. São as famílias que estão sendo destruídas. E porque as famílias estão sendo destruídas, as pessoas estão machucadas, estão feridas, estão magoadas, estão com ressentimentos. Porque ele está mexendo onde? Na base. Na base. E ele mexeu na base da família que foi escolhida por Deus. Quem é a família que Deus escolheu para ser a sua família na terra? A família de Abraão. Abraão, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação. E nós somos parte dessa nação. Somos judeus espirituais. Porque Gálatas diz que se nós somos da fé, somos co-herdeiros, somos filhos de Abraão. Então nós somos dessa família. Um dia eu quero voltar aqui e fazer um estudo das tribos. Mas sempre nós precisamos entender algumas coisas dessa família. E nós não vamos estudar as tribos, mas nós vamos entender um pouco dessa família. Então, essa família é a família de Deus. E por muito tempo, sabe, pastor Rogério, eu fiquei pensando assim, por que Deus escolheu essa família para ser a família vitrine da Bíblia? Porque Gênesis começa com essa família e Apocalipse termina com essa família. Apocalipse 7 diz que são 12 mil selados de cada tribo. Gênesis é levantado então essa família. E a Bíblia inteira, o resumo da Bíblia se remete a qual família? Nessa família. E por que eu perguntava, por que o Senhor escolheu essa família? Pensa numa família miserável. Pensa numa família destruída. Pensa numa família que tem tudo o que vocês possam imaginar de errado. E por que Deus escolheu essa família? É para mim e você olhar para a nossa família e dizer, tem solução, tem jeito, porque essa família foi transformada. Eu quero começar, será que você pode colocar Hebreus 12, nós vamos ler a partir do verso 22, qual é o contexto ali? O contexto é que Deus está dizendo, vocês não estavam no Monte Sinai, quando eu dei a lei. E quando que Deus deu a lei? Ele deu no Pentecostes. Foi no Pentecostes. E ele diz, olha, mas essa lei não será em pedra, mas ela será internalizada onde? No coração. Jeremias diz que é no coração. E os discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo, eles estavam cheios da palavra de Deus. E não estava em pedra, estava onde? A Torá tem que ser, não aqui, mas ela tem que estar no nosso coração. A palavra de Deus tem que estar internalizada. E agora, eu quero mostrar algo para vocês. Então, Deus ele está dizendo nesse contexto, vocês não estavam ali, quando eu entreguei. Vocês não viram a manifestação, a teofania de Deus. Porque quando Deus se manifesta na Bíblia, existiam coisas grandiosas. Quando Deus se manifestou ali, desceram línguas. Essas línguas dividiram em 70, porque eram 70 nações. Não foi só o povo de Deus que ouviu a lei de Deus, mas foram todas as nações. Quando desceu no Pentecostes, que abala o mundo até hoje, todos ouviram
e entenderam nas suas línguas, porque os discípulos também estavam cheios do Espírito Santo. E Deus está dizendo: mas chegastes ao monte de Sião, porque agora o povo não estava mais no Sinai, e agora o Pentecostes ia acontecer onde? Em Jerusalém. E ele diz: mas chegaste ao monte, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. E Jesus está dizendo assim: olha, o que aconteceu na Jerusalém aqui, vai acontecer na Jerusalém celestial. E ele está dizendo: e muitos, milhares de anjos, verso 23, a universal assembleia. Ei, tem uma universal assembleia no céu. A igreja dos primogênitos. Quem são os primogênitos? Quem são os primogênitos? Os anjos são primogênitos. Mas e se eu disser que você é um primogênito? E se você entender que você é um primogênito? E para que acontecia de uma forma especial a bênção sobre os primogênitos? O que é a primogenitura? Até as frutas eram marcadas. As frutas, quando elas começavam a nascer, marcava-se com uma fitinha vermelha, porque eram as frutas primogênitas, e eram elas que eram levadas para a festa das primícias, eram os primeiros frutos. Então nós precisamos entender que lá no céu tem a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu. Opa, mais um detalhe: se você encontra com Cristo, se você entrega a sua vida para Cristo, o seu nome vai para onde? Seu nome é escrito onde? No céu. Então você é um primogênito. Se você aceitou a Cristo, você é um primogênito. E você precisa fazer parte dessa universal assembleia que tem no céu, dos primogênitos, e a Deus, juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu vou voltar nesse texto, mas então nós vamos entender essa família. E essa família, lá em 1 Coríntios 10, Paulo, ele vai nos dizer algumas coisas que aconteceu com essa família, e que foi ruína para eles. E eles ficaram vagueando no deserto por 40 anos, porque eles cometiam essas coisas. E o que eles cometiam? Então eu queria ler com vocês 1 Coríntios 10, e nós vamos pegar somente alguns versos. Eu sei que minha amada vai colocar ali, e eu queria ler o verso 1. Então olha só, 1 Coríntios 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes que os nossos pais... Então Paulo está dizendo que nós somos da mesma família? Sim ou não? Sim. E ele está dizendo assim: tiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos eles. Quando Moisés ali colocou o cajado e o mar vermelho abriu, todos eles foram batizados de uma única vez. E olha só o que continua dizendo: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Qual a nuvem? A nuvem do fogo. Eles receberam o Pentecostes 50 dias depois. E essa nuvem foi com essa família, por onde eles iam. Então eles foram batizados e eles receberam o Espírito Santo. Não da forma como foi nos discípulos, mas o Senhor estava ali com eles. Porque aquela nuvem, o fogo, representa quem? O Espírito. E o Pai seguia ali na Shekinah. Eles tinham, as sandálias desse povo não se desgastavam, os vestidos não se desgastavam, sabe por quê? Porque Moisés orava todos os dias a bênção de Arão. Nós precisamos receber as bênçãos dos nossos líderes. Nós precisamos receber a bênção do céu. Isso é importante. Abençoados nós precisamos ser em Cristo Jesus. Queridos, e agora eu queria que vocês fossem então aqui para o verso 5. Isso é muito triste. O verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então por que eles andaram 40 anos no deserto? Porque eles fizeram coisas que desagradaram
a Deus. E o que eles fizeram? Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas o verso 6, no finalzinho do verso 6, diz que eles cobiçavam. Então a cobiça é pecado. A cobiça é pecado. Queridos, porque nós precisamos entender que a lei de Deus é o amor. É amar a Deus e amar ao próximo. E a cobiça está onde? No amor aonde? Ao próximo. E eles ficaram prostrados no deserto porque eles cobiçaram. Isso desagradou a Deus. E agora o verso 7. O verso 7 diz que eles foram idólatras. Eles foram idólatras. Idolatria. Queridos, se vocês amam artistas de televisão, isso são ídolos. E você está sendo idólatra. E você está desagradando a Deus. E você está dando brecha. E as legalidades vêm. E por isso vêm as doenças. E por isso vêm as enfermidades. E agora eu queria que vocês conseguissem entender agora o verso 8. Porque nós vamos falar muito sobre isso. E muitos prostituíam. Prostituição é algo terrível. E sabe qual é a depravação do momento? É a prostituição. Você sabe que hoje as pessoas, elas assistem novela, e na novela tem o Dom Juan, e a mulher está traindo com o Dom Juan, e o marido é um ogro, e as pessoas, elas torcem para a mulher ficar com o Dom Juan, que está em adultério, está em prostituição. Assim como imagina a sua alma, assim ela o é. É isso que a Bíblia diz. Você é o que você contempla. Se você contempla coisas que não são de Deus, o que vai fazer parte da sua vida? As coisas que você contempla. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós vemos. E essas pessoas ficaram 40 anos no deserto. É nossa família. São os nossos antepassados. É a nossa raiz. E agora eu preciso que vocês entendam um outro detalhe. Verso 10. Isso é um problema muito sério. E muitos murmuraram. E sabe o que acontece? A murmuração as pessoas não veem como pecado. E murmuração é pecado. Murmuração é pecado, eu vou repetir. Se Jesus tivesse murmurado, se ele tivesse reclamado, nós não seríamos salvos, porque ele teria pecado. E muitos estão vagueando no deserto do mundo, porque murmuram o tempo inteiro. Eu disse para vocês que essa semana vai ser de cura, e nós vamos entender muito sobre isso. Porque isso não pode acontecer nas famílias. Porque se você murmura, você não tem como receber bênçãos. Você está dando autoridade para as trevas e você vai receber maldição. Mulheres, amanhã vai ser muito sério. É cura para o Senhor ser glorificado na família de vocês. Então essa é a nossa família. E aí eu queria te mostrar então um pouquinho dessa família. Eu queria entrar nos detalhes. E quando eu voltar, um dia eu vou voltar, tá, dona Neuza, para falar sobre as tribos. Porque isso é tremendo. Isso é tremendo. Você precisa entender qual é a tribo que você é. Quem é você, o autoconhecimento, para você não praticar o que eles praticaram. Você precisa entender qual é o seu caráter. A ciência se estudou 5, mas a Bíblia diz que são 12. São 12 personalidades. E as coisas são muito sérias. E por que tem casais que estão se separando? Porque não conhecem a personalidade do outro. E nós precisamos conhecer a personalidade do nosso esposo. Queridos, a ciência se estudou colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico e supina. Quando às vezes as pessoas estão me cumprimentando, no final eu consigo identificar as personalidades. E você sabe, os coléricos quando casa com a melancólica é uma miséria. Porque o colérico é autoritário. E a melancólica é uma pobre coitada. Então você imagina um colérico que diz, e ele quer mandar em tudo. A mulher ama ir no supermercado, mas o colérico não deixa nem a mulher ir no supermercado. Só que aquela mulher um dia deu uma escapadinha e foi no supermercado. E o homem chegou e ela ia guardar as compras antes do homem ver. Só que o homem viu. Foi no supermercado? Foi só umas comprinhas.
Comprou até queijo. Não, isso não é queijo, isso é sabão. Vai me negar um pedaço de queijo? Com medo, ela vai lá e corta, entrega. E o homem começa a mastigar e começa a ensaboar a boca dele. Eu disse para você que era sabão. Isso é queijo com gosto de sabão. Porque assim são os coléricos. Eles não dão um braço a torcer. Mas você precisa conhecer seu marido. Se você não conhecer seu marido, você não vai saber lidar com ele. E as melancólicas precisam saber lidar com os coléricos. E os coléricos com os melancólicos e vice-versa. Então nós precisamos estudar as tribos. Porque quando você estudar as tribos, você vai entender isso no profundo. Quando eu entendi quem era meu esposo, meu casamento se tornou diferente. Nós precisamos ter o autoconhecimento nosso e do outro. Então esse povo aqui, nossa família. E aí a gente vai entender por que tantas questões. Jacó teve 4 mulheres. Vocês não têm ideia da miséria que era essa casa. Uma irmã se tornou inimiga da outra irmã. E aí uma dava uma mulher, eu também posso dar. E aí foram 12 filhos. Pensa numa miséria. Mas Deus chamou essa família. Por isso que lá em Apocalipse 21 diz que nos portais estão os nomes dos filhos de Jacó. E nos fundamentos estão os nomes dos discípulos. Essa é a família de Deus. Até na cidade santa eles fazem parte da estrutura da cidade santa. Você tem que entender. Esse é seu povo. Nós precisamos entender isso. Isso é sério. Foram 3 anos e meio estudando isso. E cada vez que eu estudava, mais eu ficava maravilhada. Como a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas existia tanta miséria nessa família. Como eu queria entrar aqui nos detalhes, mas não dá tempo. E eu preciso então te mostrar que Deus escolheu então essa família. E o primogênito dessa família é Rúben. 1 Coríntios 5, verso 1 e 2. Nós vamos ver que o primogênito de Jacó é Rúben. Mas na primogenitura da família de Deus. Porque Deus pega essa família para ser a sua família na terra. Mas ele diz, Rúben, eu não quero como primogênito. E por que Deus não quer Rúben como primogênito? E nós somos da fé. E será que Deus não te quer como um primogênito? Porque as nossas atitudes nos tiram a primogenitura. E Deus não quer. Rúben vai ser salvo, mas ele não é o primogênito da família de Deus. E por que ele não é? Então aqui diz assim, olha. Não, desculpa, 1 Crônicas 5, verso 1. 1 Crônicas, então assim, ó, gente, é tão sério, porque o livro de Crônicas é cronologia, e a família de Rúben não tem ele na cronologia da Bíblia, porque Deus não deixou que colocasse. Tamanha foi a tristeza que Deus teve, não só Deus, mas como o próprio Jacó. Quanto aos filhos de Rúben, primogênito de Israel, então quem era o primeiro filho? Quem abriu a madre? Rúben. Mas ele não vai ser primogênito da família de Deus. Porque era o primogênito. Olha, tá, em parênteses, porque era o primogênito. Mas porque profanara a cama do seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José. Profanou a cama do pai. E tem pessoas que dizem assim, quando eu vi eu caí. Não, você não cai no pecado. Quando eu vi aconteceu. Queridos, aconteceu porque você foi permitindo. Você não chega num ápice se você não começar a deixar as coisinhas, as raposinhas virem. Para ele profanar a cama do pai, ele deu um abraço nessa mulher, no outro dia um beijo, ou ela nele, e ela era como mãe dele. Isso trouxe mais dor ao coração de Jacó do que a filha dele ter sido deflorada, do que Diná ter sido estrupada por um siquemita. Isso trouxe mais vergonha ao coração de Jacó do que esse episódio. Isso trouxe mais dor ao coração de Jacó do que Raquel, sua esposa amada, ter sido morta.
Nunca mais Jacó pôs a mão em Bila, porque o filho dele se deitou na cama com a sua esposa. Você imagina nos nossos dias, se isso acontecer, o escândalo que é. Agora você imagina nesse tempo. E Deus diz: esse eu não quero como primogênito. Mas será que foi só isso que ele fez? Nós vamos estudar um dia Rúben. Em nome de Jesus, nós vamos estudar a tribo de Rúben. Mas olha só, diz assim: por que profanar a cama do seu pai? Deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para que assim não fosse contado na genealogia da primogenitura. Deus não deixou a genealogia de Rúben vir para a Bíblia por conta disso aqui. Mas não foi só isso. Sabe quem é Rúben? E eu vou usar as palavras de Jacó em Gênesis 49, que ele descreve cada tribo. Tu és inconstante como a água. Sabe quem é Rúben? Fraco, vacilante. A água, se você colocar a água aqui nesse copo, ela vai se encaixar. Aqui ela se encaixa. Se for retangular, ela se encaixa. Se for redondo, se encaixa. Se for quadrado, se encaixa. Ela se adapta ao quê? A tudo. Inconstante. É assim que a Bíblia chama Rúben. Fraco e vacilante. Eu quero chamar vocês para uma história. Eu quero terminar de ler ali. Vamos entender uma coisa. Porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos. Dele veio o príncipe, dele veio Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. E nós precisamos entender isso hoje. Porém, a primogenitura foi de quem? De José. Queridos, por que não conta nem Simeão e nem Levi? Porque eles mataram uma cidade inteira. Depois de Rúben, vinha Simeão, Levi e Judá. Então, quem seria o primogênito da família de Deus? Teoricamente, Judá. Mas hoje a gente precisa entender. E a tribo de Judá é uma das tribos mais lindas de se entender. Mas hoje nós não temos como entender. Mas vamos entender por que ele perdeu a primogenitura. Porque ele foi poderoso entre os seus irmãos, mas não teve o direito à primogenitura. E a primogenitura foi para José. Então, de um modo bem resumido, nós vamos entender sobre esses 3 filhos. Então, preste atenção. Diz que a primogenitura, então, foi de José. E o episódio é: leve pão para os seus irmãos. E agora José anda 60 quilômetros para levar pão para os irmãos. Quando ele está chegando, o perverso... Vocês conhecem um ex-policial que chama Marcos Bola, que era do caso do goleiro Bruno? Eu trabalho dentro do presídio feminino e da polícia civil. E esse homem foi convertido quando eu preguei sobre a tribo de Simeão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus pode todas as coisas e é importante demais você entender as tribos. Esse homem é mau, perverso. Essa é a personalidade dele. E tem pessoas que têm sede de vingança. Tem pessoas que são maus por natureza. Mas Deus transforma todos os caráteres. E ele transformou o caráter de Simeão. Mas quando Simeão, então, ele olha e vem vindo José, ele diz: lá vem o sonhador. Vamos matar. Um irmão que quer matar o outro irmão? Que miséria é essa? Vamos matar. Quem é que podia livrar José? Só tinha um que podia livrar José. E quem era? O primogênito. Porque quando o pai não estava, quem é que mandava na família? O primogênito. E tem um detalhe maior, não me deixe esquecer. O primogênito ganhava a porção em dobro. E por que ele ganhava uma porção em dobro? Para ensinar religião para a família. Jesus é o primogênito, foi ele que nos ensinou religião. Nós precisamos entender as coisas da Bíblia. E agora, quem é que podia livrar? Rúben. Mas ele era fraco e vacilante. Ele não queria contrariar seus irmãos, nem queria castigar José. E ele diz: vamos jogar o menino no poço. Tiraram a roupa de José, bateram em José e jogaram ele no poço. Eu não tenho tempo de entrar nos detalhes, mas você vai ler essa história. Gênesis 37. Eu vou sair para eles não me verem tirando o menino do poço, mas eu vou tirar o menino do poço. Fazer o que é o bem às escondidas, com medo de ser reprovado pelos irmãos.
Ele queria agradar os irmãos maus e queria agradar a José, fraco e vacilante. E ele sai. Quando ele sai, vem vindo uma caravana dos ismaelitas. E o que era líder dessa família diz: não vamos ter o sangue do nosso irmão nas nossas mãos, vamos vender nosso irmão. Um irmão que quer vender o outro. Pensa numa miséria. Vamos vender. Mas ele era o líder. E a Bíblia diz, leia lá, que todos lhe obedeceram. Porque os que são líderes, os coléricos, eles comandam. E todos os outros obedeceram, vamos vender. Tiraram o menino do poço. Prestem atenção numa coisa. José, de um menino querido, mimado, o filho primogênito, preferido, ele era o primogênito de Raquel. De Raquel ele foi o primeiro. De um menino mimado, de uma família enorme, do queridinho da família, ele passou a ser escravo. De uma família gigante, ele passou a ser um solitário. Só que tem um detalhe maior. Ser escravo naquela época era pior do que ser um animal. Eles tratavam melhor os animais do que um escravo. E José sabia disso. Sabe o que José vai fazendo? Simeão, não me venda. Judá, não me venda. A Bíblia diz que ele vai um a um e ele roga, ele clama: não faça isso comigo, não me venda. Não faz isso comigo, Zebulon. Isacar, por favor, não me venda. Não me venda. E ele vai pedindo um a um. Sabe como a Bíblia diz que era o rosto desses homens? Como de pedra. Sem sentimento. Eles vendem José. Sem túnica. Porque Rúben fica com a túnica. Agora Rúben chega. Cadê o menino? Vendemos. Tão fraco e tão vacilante, porque aquelas caravanas paravam para comer e dormir. Jacó era um homem rico, ele podia ter ido e comprado seu irmão de volta. Por que ele não faz? Porque ele é fraco e vacilante. E ele não faz. Cadê o menino? Vendemos. Pegaram a túnica, mataram um animal, passaram aquela túnica num sangue, levaram para o pai e mantiveram uma mentira por quase 20 anos. Você queria um primogênito como Rúben na sua família? Nem Deus. Você tem que entender que existe a família de Jacó, carnal, e a família de Deus, espiritual, dos mesmos filhos. Mas Deus muda quem é o primogênito. Na família de Deus. E Deus diz: Rúben não será o primogênito. Fraco e vacilante. Como eu queria entrar nos detalhes, não posso. E agora a gente precisa entender que ali diz que Judá foi poderoso. Dele veio o soberano, dele veio Jesus Cristo. Mas ele não foi o primogênito. Por quê? Por quê? Pensa numa tribo linda de se estudar. Pensa numa tribo linda. Que coisa olha, eu nunca vi algo tão grandioso. Por que você louva? Você precisa entender por que você louva. Porque o nome de Judá significa louvor. E o mundo inteiro louva a Jesus pelo leão da tribo de Judá. É coisa muito profunda. É coisa tremenda. Mas ele não foi o primogênito. Por que Judá? Por que Judá? Então nós precisamos entender. Gênesis 38, bem rapidamente. Judá, ele não conseguia conviver com esses irmãos. E por que ele não conseguia conviver com esses irmãos? Porque ele não conseguia ver a angústia, a dor, o sofrimento do pai. Queridos, imagina um pai que amava tanto um filho e Jacó chorava. E esses homens não eram capazes de falar que José era vivo e que estava no Egito como escravo. E Judá não conseguia. Você sabe que um colérico, um líder, ele nunca é culpado. Ele sempre encontra culpados para as suas culpas. E Judá diz: eu vou embora dessa casa. Esses homens são tudo mau elemento.
e ele vai embora. Qual o problema de sair de casa? Nenhum. Desde que você siga os princípios de Deus. Mas ele seguiu? Não. Ele não seguiu os princípios de Deus. E sabe o que Judá faz? Ele casa com uma mulher de jugo desigual. E aí começam problemas. Nós temos que ir na raiz. Eu disse que é cura. E se tem jugo desigual, existem problemas. E Deus pode curar todos eles. E a gente precisa entender onde que são as raízes dos nossos problemas. E agora esse homem casa com essa mulher. Jugo desigual. E ela tem o primeiro filho de Judá, E ela tem o segundo filho de Judá, Onã. E ela tem o terceiro filho de Judá, Selá. Agora ele pega uma mulher que também não é do povo de Deus e dá para Tamar. E essa mulher morou com Judá. Agora a Bíblia diz, você vai ler Gênesis 38, diz que esse homem foi tão mau que Deus o matou. E agora quando uma mulher era casada com um homem, e ela não tinha filho com aquele primeiro homem, o segundo irmão tinha que se casar com ela. E agora ela tinha direito de se casar com quem? Com Onã. Agora quando Onã casou com Tamar, e descobriu que o filho dele teria o nome da descendência de todas as vezes que ele possuía aquela mulher, ele jogava seu sêmen na terra. Deus diz, não faz isso. Não faz isso, Onã. E ele possuía aquela mulher, ele jogava seu sêmen na terra. Se você for num dicionário e buscar masturbação, e você vai ver as palavras que tem ali em masturbação, tem onanismo. De onde vem o onanismo? De onde vem a masturbação? De Onã. Jogar o sêmen na terra. Queridos, e nós precisamos entender as raízes. Quando Deus dá uma ordem e nós desobedecemos, nós damos legalidade para Satanás destruir nossa família. E você sabe que hoje tem cartilhas do MEC dizendo que os meninos precisam se masturbar para conhecer o seu corpo. E Deus diz, isso é pecado. E quem faz isso está me desonrando. E as consequências vêm. E nós temos um mundo doente. E Deus diz, não faça isso, Onã. E ele fez. E a Bíblia diz que Deus o matou. Agora Judá, a família está bem? Está tudo bem? Ele tem 2 filhos mortos. Está tudo bem? Então se você desobedece a Deus, você tem bênção ou maldição? E quem é que dá a maldição? A desobediência traz maldição. E agora, Judá diz para Tamar assim, vai, fica-te viúva na casa do teu pai, porque Selá é muito novo. Judá, parabéns, ele é uma criança. Selá era uma criança, não podia casar com ela ainda. Só que ele mostra realmente a intenção que ele quer. Ele diz, para que eu também não perca mais esse filho. Ele está colocando a culpa que era dele em quem? Em quem? Em Tamar. Tamar era culpada? Não. Ela não tinha culpa. Ela foi pega para casar com o filho dele. Quem tinha desobedecido? Quem era da família de Deus? Quem conhecia as leis de Deus? Era ele. A mulher de Judá morre. E agora, Judá, ele vai tosquiar umas ovelhas. E alguém diz para Tamar, ei Tamar, teu sogro vem vindo aí. Ela sabia algo tão sério do sogro dela, que ela tomou uma decisão. Ela tinha morado com ele e ela sabia quem ele era. E a Bíblia diz que ela tirou suas vestes de viúva e colocou roupas de prostituta. Mulheres, agora eu quero falar para vocês. Nossa roupa prega. Nossa roupa discursa. Nossa roupa fala da intenção do nosso coração. Fala. Um homem, quando olha para uma mulher vestida, ele sabe qual é a intenção do coração dela.
E essas mini saias, você está se oferecendo. Então a Bíblia diz que ela tirou vestes de prostituta, de viúva, e colocou vestes de prostituta. Se você é da família de Deus, você precisa cuidar com o que você veste. E eu quero só dizer uma coisa para vocês. Teve um casamento, não sei, 3 anos atrás, da Meghan com o príncipe. Ei, como é que ela vestia? Como é que eram as unhas, a maquiagem dela? Ela teve que mudar? Ela teve que mudar os seus princípios para casar com um príncipe deste mundo. Mas você vai casar com Jesus. Você é a noiva de Cristo. Será que Ele tem menos princípio para mim, para você, do que a família da Inglaterra, da realeza, tem para Meghan? Pensa, meninas. Pensa, mulheres, em nome de Jesus. E como você se veste, você dá legalidade para as trevas. E você está doente, não sabe por quê? Porque o mal cobra. Nós vamos entender isso essa semana. Esse final de semana, o mal cobra. Ei, Deus, espera aí. Ela está vestindo desse jeito, ela é minha. O Senhor quer proteger por quê? Se ela é minha, solta. E agora essa mulher tirou vestes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá em Londres, tem uma escola que nem tem tantos príncipes assim, mas as princesas e os príncipes que querem fazer parte da família do sangue azul estudam ali. Eles já ficam preparando. A Kate estudou ali. E já tem agora os que estão preparando para estudar, para casar com os filhos da Kate. E eu quero uma coisa para vocês. Como é que chegam as mulheres que estudam ali? Quando eu fui em Londres, eu fui lá. Eu falei, eu quero ver. Como é que é as mulheres que chegam ali para estudar ali? Será que é com cabelo punk rosa? Com calça rasgada? É assim? Será que os homens que estão preparando para casar com as princesas vão com calça mostrando a cueca? Será que é assim? Gente, eles estão casando com realeza desse mundo. Vamos pensar. Nós estamos casando com a realeza celestial. Com a santidade. Você sabe como que as mulheres chegam ali, pastor Rogério? Sabe como que é? Numa elegância. Numa finesse. Você acha que elas falam, ei, véi? Não. Vocês não têm noção da fineza dessas mulheres, porque vão casar com a realeza. As roupas extremamente comportadas. Eu quero desafiar vocês, vão lá. Veja como é que as princesas têm que se portar. Podem mostrar esse reguinho aqui do peito? Podem mostrar o peito? Pode não. Pode mostrar as curvas? Mulher, se você está ajoelhando e sua saia está subindo, é porque a compressão está errada. Elas não podem usar roupas que marcam o corpo. Mas elas estão casando com realeza terrena, onde tudo pode. Mas nós vamos casar com Cristo. Será que Cristo aceita sua roupa mostrando todo o seu corpo? E fazendo os irmãos pecarem? Deus não aceita. Isso é legalidade. Então, em nome de Jesus, a nossa roupa prega, discursa, e você mostra a intenção para o homem. E eu vou dizer uma outra coisa, mulheres, não sentem em colo de homem nenhum, não. Vou perguntar para o homem. Homem, você sente alguma coisa quando uma mulher senta no seu colo? Então toma jeito de cristã e não dê legalidade para as trevas. Em nome de Jesus. Porque hoje é tudo pode, não pode não. As coisas de Deus, Deus não muda. E as doenças estão entrando. Porque nós estamos abrindo
Mas vamos voltar em Judá. Então essa mulher colocou roupa de quê? De prostituta. E pôs um quê? Um véu no rosto, para que o seu sogro não soubesse que era ela. Elas tinham um ponto. Ela só colocou uma roupa de prostituta e ficou lá no caminho. E eu já vi dizer, não, o povo de Israel assim andava maltrapilho. Não, queridos, vocês precisam entender a cultura. De onde vem a palavra culto? De cultura. E você sabe quem eram esses homens? Príncipes. Eles eram príncipes. Eles andavam muito bonitos. E lá vem pelo caminho Judá, príncipe de Israel. E ele tinha os emblemas que mostravam quem ele era. No seu cajado, no seu cinto e no seu bordão. E o de Judá era o leão. E estava vindo ele pelo caminho. E ele vinha lá todo imponente. Ele viu uma prostituta. Ele, deite-se comigo. O que você vai me dar? Vou te dar um cabrito. Eu fui pesquisar. Cabrito hoje não vale não, mas naquela época valia muito. Um homem para dar um cabrito para a mulher estava pagando muito. E ele podia estar fazendo isso porque ele era príncipe ou porque ele estava muito querendo aquela mulher. Ela diz, mas eu quero um penhor. Eu quero algo. Até o cabrito chegar. O que você quer? Eu quero seu bordão. Quero seu cinturão. E quero o seu cajado. Você sabe o que era isso? Cartão de crédito, CPF, identidade. Ali mostrava quem era Judá. Mas ele não tinha domínio próprio. O que ele faz? Entrega para ela. E agora, essa mulher engravidou. Alguém esconde uma gravidez? Esconde não. E alguém diz assim, ei Judá, tua nora? Ele não sabia quem ela era. Adulterou. E eis que ela está grávida do adultério. Mas antes disso eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aí ele teve lá à noite com a mulher e mandou seu amigo adulamita. Isso não é amigo, homens. Eu falei para as mulheres, agora eu vou falar para vocês. Isso é comparsa. Amigo só tem em Cristo. E se você tem alguém que fica passando panos quentes nas suas coisas erradas, sai fora. Porque isso não é amigo seu. Isso é comparsa seu. Isso não está te levando. E agora, ela engravidou. O amigo foi lá, procurou a prostituta. Ele disse, cadê a prostituta aqui do caminho? Cadê a prostituta aqui do caminho? Cadê a prostituta? Ela era prostituta? Ela era prostituta? Não, as prostitutas tinham o quê? Um ponto fixo, mas ela não era prostituta. E todo mundo dizia, não, aí não tem prostituta, aí não tem prostituta. Ele caiu numa cilada. Ele volta para Judá e diz assim, ei Judá, não achei a prostituta. Deixa tudo com ela. Melhor que tudo fique com ela do que alguém descobrir o meu erro. Mas sabe o que Satanás faz? Ele te faz pecar e depois ele escancara seu erro. E agora, ó, grávida. Ei Judá, tua nora adulterou e eis que está grávida do adultério. Só essa parte eu quero mostrar para vocês. Bom, já está até ali, né? Mas o 23, olha lá do cabrito, tá? O 23 agora. Então disse Judá, tomai ela para fora. Na verdade o 22, volta um pouquinho. Não. Ali foi o adulamento, dizendo que não achou a prostituta, certo? Então eu quero o 24. O 24, por favor. E aconteceu que quase 3 meses depois deram um aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou. E eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a para fora para que ela seja. Que homem mau. Qual era a morte que ela tinha direito? Apedrejamento. Qual é a pior morte que existe? Queimadura e afogamento. Ele mandou ela ser o quê? Queimada. Te prepara, Judá. Verso 25. E tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro, do varão que eu engravidei, são essas coisas. Conhece? De quem eu concebi? São os donos disso aqui, você conhece?
Quais são as coisas? De que este selo, este lenço, esse cajado. Mas tem homem que é tão safado, que diz assim, não tem nada com isso. Mas Judá pelo menos tinha dignidade. Davi sabia reconhecer seus erros. Nós somos quem os nossos pais foram. Eu preguei aqui sobre Davi. E quem que foi Davi? Um adúltero. Quem é Judá? Quem é Judá? Agora, será que Judá vai saber reconhecer seus erros? Davi sabia reconhecer seus erros? Ele podia dizer, não conheço. Mas veja o verso 26. E conheceu-os Judá. E disse, mais justa ela do que eu. Ele sabia reconhecer seus erros. Louvado seja Deus. Mais justa ela do que eu. Porque Selá já era velho e ele não tinha dado o quê? Selá para aquela mulher. Só que tem um detalhe. Essa mulher engravidou de 2. Você vai continuar lendo essa história. E aí o primeiro nasceu. Marcaram com uma fitinha na sua mão. Pode procurar e colocar aí. Marcaram. Só que aquela mão recolheu. E quem nasceu foi o que não estava com a mão da fitinha. Quem é que nasceu foi Pérez. Te lembra alguma história? Porque as histórias se repetem. Quem era gêmeo e que o segundo seria o primogênito? Jacó e Esaú. E agora essa história se repete. Sabe de quem que veio Jesus, queridos? De Pérez. Fruto desse adultério. Você entendeu por que Deus não quis Judá como primogênito da sua família? Entendeu? As nossas atitudes nos tiram coisas grandes. E as pessoas têm trocado o que é grande por coisas tão pequenas, por noites de prazer. Sabe o que é uma primogenitura? A gente precisa entender isso. Então, rapidamente, nós precisamos entender José, então. Agora, José foi vendido como escravo. Diz que quando José voltou 60 quilômetros, ele avistou as tendas do seu pai, entre as colinas. E ele começou a chorar, desesperadamente, porque ele ficou imaginando o seu pai recebendo a notícia que ele tinha sido morto. E ele diz, imagina a dor do meu pai. Mas tinha um filho que ficava sempre nos pés de Jacó. Pai, me conta aquela história da escada. Pai, me fala sobre Betel. Pai, me fala o Senhor lutando com o anjo do concerto. Quem é que sempre ficava? Quem que se interessava pelas coisas de Deus? José. E agora aquelas memórias vinham um avivamento. Ali, vinha ávida na mente de José. E José sabia que ele ia ser escravo. Ele sabia o que ele ia enfrentar no Egito. Mas ele tomou uma decisão de ser fiel a Deus. Quando você toma uma decisão de ser fiel, quando as provas vêm, você é fiel a Deus. Mas quando você não toma, quando as provas vêm, você cai. Quantas vezes Tamar tentou Judá? Uma única vez. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando José vê as tendas de Jacó, ele começa a chorar. E ele começa a dizer ao Deus de Israel: olharei para os montes de onde vem o meu socorro. E ele começa a se lembrar do Deus do seu pai, que foi socorro presente nas tribulações dele. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez a terra, o mar e as fontes das águas. E ele diz: Deus de Israel, seja comigo no Egito. Seja comigo, Deus de Israel. Eu quero ser fiel a ti, Deus de Israel. Me ajuda. E ele clamou ao Deus de Israel. E Deus enviou anjos para estar com José. Quantas vezes José foi tentado? A Bíblia diz que ele era tentado todos os dias.
Quantas vezes Judá foi tentado? Uma única vez e caiu. Ele era tentado todos os dias. A Bíblia diz que José era um homem viril, ele era másculo, ele gostava de mulheres, ele não tinha problema com a sua masculinidade. E diz que aquela mulher era linda. E aquela mulher todos os dias tentando a José, e ele sendo fiel a Deus. E agora aquela mulher diz assim: é hoje, e manda todos os seus servos embora. É hoje. Ela queria José. Ela estava sendo usada pelo instrumento do inimigo. Sabe o que a Bíblia diz? Que ela lutou com José, porque ela ficou com partes das vestes de José. José olhou para aquela mulher e disse: eu quero. Mas como, pois, poderia eu decepcionar o meu Deus? E sai correndo. Entende por que a primogenitura foi dada aos filhos de José? Porque ele era fiel a Deus. Porque ele era fiel a Deus. E você é um primogênito de Deus. A Universal Assembleia, a Assembleia dos primogênitos que estão escritos no céu. É hora de orar. Passa aí para mim, 21 horas. Eu quero orar com vocês. Paizinho querido, obrigada por deixar na tua palavra o que aconteceu com essa família, para nós olharmos para a nossa família e ver que tem solução. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia das nossas famílias. Nos mostras quais são as legalidades, quais são as brechas. A família de Judá esteve em ruína, perdeu 2 filhos, por legalidade, por julgo desigual, por deixar o Senhor. Rubem perdeu a primogenitura por se deixar levar por uma noite de prazer. A genealogia dele não foi contada. Uma história triste. Pai, muda a nossa história. Porque o Senhor mudou a história de Rubem. O Senhor mudou a história de Judá. Pai, é lindo estudar a tribo de Judá, o que o Senhor fez nesse homem. Quando ele voltou para casa, foi um recomeço. E Judá foi transformado, Jesus. Transforma a nossa vida, Jesus. Me dê a oportunidade de voltar aqui e estudar essas tribos, Pai. Para nós entendermos e sermos curados. Nos ajude nesse final de semana, Pai. Entendermos coisas profundas e sermos curados e fecharmos as brechas e as legalidades, porque são elas que permitem que Satanás venha e faça um estrago nas nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia do teu povo. Nos ajude a sermos como José, Pai. O céu inteiro olhando para aquela cena e se alegrando. Ele sabia que algo grande, terrível iria acontecer com ele. E ele ficou anos e anos naquela prisão. Mas o Senhor tirou ele dali para ser governador do Egito. Ai, Pai, nos permita estudar a história de José. Em nome de Jesus, eu te louvo.